Olá, para você que quer estudar matemática, hoje eu venho falar um pouquinho sobre o conjunto de Cantor para quem é graduado ou está fazendo uma graduação em matemática. Definição do conjunto de Cantor é uma definição iterativa, você constrói o conjunto de Cantor por um processo iterativo, então no primeiro passo você aí pega o intervalo 0, 1, segundo passo a gente tira o terço do meio do intervalo 0, 1, então divide o intervalo em 3 e tira a parte do meio. Então fica o intervalo, a união dos intervalos de 0 a 1 terço e de 2 terços a 1, sempre o intervalo em fechado. Esse é o primeiro passo, vou chamar de conjunto A1. Aí o conjunto A2, você pegar cada um desses intervalos que sobraram e tirar o terço do meio do subintervalo criado no passo 1. Portanto, eu fico com uma união de 4 intervalos fechados, o A2. E esse processo repete indefinidamente, sempre usando o passo anterior para construir o próximo passo. Então sempre vai ser uma união de intervalos fechados. Dessa forma a gente define o conjunto de Cantor como sendo a intersecção desses AN, com n variando de 1 a mais infinito. A representação para o conjunto de Cantor é uma representação do eixo real, você pega o intervalo de 0, 1, retira o terço do meio e assim sucessivamente, obtendo aí cada passo da nossa construção, de modo que a interseção desses AN forma um conjunto de Cantor. O que nós vamos trazer aqui são as propriedades do conjunto de Cantor. Uma propriedade aí importante, uma propriedade que se destaca, é uma caracterização dos elementos do conjunto de Cantor. Qualquer número real entre 0 e 1, a partir do momento que eu consigo escrevê-lo na base 3, só usando os algarismos 0 e 2, isso quer dizer que esse elemento é um elemento de Cantor. Por exemplo, o número 1 terço é um número que está dentro do conjunto de Cantor, porque ele é 0, 1 na base 3, mas eu também consigo escrevê-lo usando apenas os algarismos 0 e 2 dessa forma. 1 terço é 0 vezes 3 a 0, mais 0 vezes 3 a menos 1, mais 0 vezes 3 a menos 2, mais 2 vezes 3 a menos 2, mais 2 vezes 3 a menos 1, mais 2 vezes 3 a menos 4, que daria uma soma infinita de uma PG de razão 1 terço, que a soma vai dar 1 terço. Então o que a gente faz é escrever esse número como 1 terço, então é escrito como usando apenas os algarismos 0 e 2 na base 3, 1 terço é um elemento do conjunto de Cantor. Então isso é uma característica dos elementos do conjunto de Cantor. Uma segunda propriedade é sobre a compassidade do conjunto de Cantor, ou seja, o conjunto de Cantor é um conjunto compacto. Lembrando que um conjunto compacto na reta é fechado e limitado. Todo conjunto que é fechado e limitado é um conjunto compacto na reta e o conjunto de Cantor é um conjunto da reta. Então ele é fechado e limitado. Vamos mostrar isso. Ele é a interseção de conjuntos fechados, a n. Isto é uma interseção do conjunto dos intervalos fechados. Então cada n ali é uma união de intervalo em fechado, intervalo fechado, união de intervalo fechado é fechado, portanto K é fechado. E, além disso, o K está contido no intervalo 0, 1. Eu parto do intervalo 0, 1 para construir o K. Então ele é limitado. Como ele é fechado e limitado, o conjunto de Cantor é compacto. Terceira propriedade, o interior do conjunto de Cantor é vazio, ou seja, ele tem um interior vazio. Se o conjunto de Cantor, como que a gente prova que o conjunto de Cantor tem interior vazio? Ele vai ter interior vazio porque ele não contém nenhum intervalo na reta. Então, na hora que a gente pegar a enésima iteração do conjunto de Cantor, ela contém apenas intervalos de comprimento 1 sobre 3 elevado a n. Portanto, qualquer intervalo j no intervalo 0, 1 de comprimento c positivo, basta eu escolher um n tal que o c seja maior do que 1 sobre 3 elevado a n. Fazendo essa formatação, com essa consideração, sempre que eu tiver essa escolha, o j, que é o intervalo que eu estou supondo que está dentro do conjunto de Cantor, ele vai ser mutilado depois da enésima etapa da formação do conjunto de Cantor. Portanto, o conjunto de Cantor tem interior vazio. A próxima propriedade, a quarta propriedade, é que o conjunto de Cantor não contém pontos isolados, quer dizer, todos os pontos do conjunto de Cantor são pontos de acumulação. Isso é fácil de verificar. Para verificar se o ponto é de acumulação, é quando ele é limite de uma sequência dentro de pontos do conjunto. Então, para todo C pertencente a K, existem duas possibilidades. Ou ele vai estar no meio do intervalinho,
ou ele é uma extremidade de algum intervalo retirado, ou ele é uma extremidade lá do intervalo fechado, ou ele não está na extremidade, ele está no interior do intervalo, digamos assim. Se ele é uma extremidade de algum intervalo retirado, eu vou pegar o intervalo CB e após sua retirada restou o intervalo AC. Esse intervalinho é um intervalo que fica em algum AN lá. Nas etapas seguintes são retirados os terços finais do intervalo do tipo ANC. Com isso eu monto uma sequência de ANs, onde C menos A tende a zero. Portanto, C é ponto de acumulação do conjunto K. Quando C não é uma extremidade de algum intervalo retirado, então ele está no interior do intervalo xn, yn, que restou depois da enésima retirada. Então eu monto duas sequências, eu vou fazendo essa retirada de novo, eu monto duas sequências, onde o C está entre xn e yn, para cada n, onde yn menos xn é um terço elevado a n, né? Portanto, o C também é um ponto de acumulação. Eu consigo duas sequências aí que tendem uma a outra, portanto, como C está entre as duas sequências, o limite das duas vai ser C. Então, ele é ponto de acumulação. Até a última propriedade, o conjunto de Cantor é não enumerável. Como é que a gente mostra que ele é não enumerável? Se a gente pegar a primeira formatação do conjunto de Cantor, ao retirar o intervalo aberto, sobram os 2 terços. A gente pode escrever então na base 3 o x1. Então eu começo a pensar naquela primeira caracterização, né? Que o x1 é 1, com exceção do 1 terço. Mas, de modo que, como a gente viu lá, o 1, né? O 0,1, o 0,01 ou 0,21, eu consigo escrever como 2, 2, 2, 2 na base 3. Então eu consigo representar todos os elementos do conjunto de Cantor na base 3, apenas com os algarismos 0 e 2. Bom, isso aí para uma caracterização de representação de conjunto, eu consigo dizer que essa sequência 0, 2 vai me dizer que o conjunto de Cantor não é enumerável. Eu não consigo uma associação dele ao conjunto dos naturais ou alguns subconjuntos naturais de modo a dizer que ele é enumerável. Então, é a quinta propriedade do conjunto de Cantor. Mais uma vez aí eu agradeço a atenção de todos, né? Alguns detalhes aí estão em várias bibliografias, uma delas o livro do professor Elon de Lages Lima, Análise Matemática, e aí eu fico mais uma vez aí lançando esta videoaula para você que quer estudar um pouquinho. Hoje eu falei um pouquinho sobre uma teoria mais pesada, então para você que quer estudar também matemática, você quer fazendo graduação em matemática, fique atento também ao canal Newton Pimenta, que nós vamos postar lá mais coisas de mais utilidades, também a você, não só a relação de ensino médio, né? Como eu sempre digo, o canal Newton Pimenta é um canal responsável para cursos preparatórios para concursos vestibulares e também formação de professor. Até mais.